fazer mais outra noite, vamos anunciar para vocês. É um bate-papo. Você que está em casa, faz a sua pergunta aí, a gente vai relacionar aqui, talvez para te responder antes de acabar, ou amanhã à noite a gente responde. Então vamos lá. Eu peguei um caso, Rafael, pastor, eu peguei um caso de uma pessoa, né, que ela teve problema nessa área aí que eu te falei, né? Uma pessoa assim que se aprofundou muito em coisas erradas, tinha essa dificuldade, né? E nós fomos tratar o caso dessa pessoa. E passou um tempo, né, tratando o caso dessa pessoa, achando que o problema dela era espiritual, né? E o problema dela era psicológico. E pegamos esses dois casos, que o problema dela não era psicológico, era espiritual. Então vou citar o primeiro exemplo. Eu peguei uma senhora de 70 anos de idade, que desde a infância tomava remédio para ataque epilético. Desde a infância. Deu um problema dela lá, caiu, um ataque epilético, levaram para o hospital, a vida toda tomou remédio para ataque epilético. E quando foi numa ministração de libertação, disseram aquela senhora para a gente ministrar ela. Quando eu coloquei as mãos nela, o espírito maligno de epilepsia, né, que tem um nome que eu não vou citar aqui, pegou essa mulher, jogou essa mulher de uma maneira violenta no chão. E eu fui para cima dela, né, porque não deu nem tempo de segurar, porque já tinha acabado o culto. Então era um momento que a gente estava indo embora. Essa senhora veio e me pediu oração. Mas era uma senhora crente, era uma senhora que vinha aos cultos, era uma senhora que estava constantemente nos cultos. Então assim, acabou o trabalho de libertação, o pessoal estava indo embora, e ela veio, eu estava quase saindo da igreja, falou: pastor, o senhor não ora para mim? Eu queria que o senhor fizesse uma oração. Então quando eu levanto as mãos para orar para ela, esse espírito pega ela e joga ela de uma maneira violenta, que não tinha ninguém para segurar ela. Ninguém estava esperando uma reação daquela, e nem eu. E ela caiu no chão, eu fui lá acudir ela, eu vi naquele momento que era um espírito maligno que estava atuando na vida dela naquele momento, levando ela a ter convulsões. E a filha veio correndo, mãe, o pastor, eu tenho que tomar o remédio. Eu falei: não, espera um pouquinho, ela tem um problema espiritual aqui, eu vou expulsar esse demônio, ela vai voltar. Em nome de Jesus, sai dela. O demônio saiu, ela voltou ao normal, acabou o problema. E aí a gente tratou com a filha a raiz desse problema, nunca mais aquela mulher teve ataque epilético. Ou seja, nunca mais tomou um remédio. Era uma pessoa escrava de medicamento a vida toda e era um espírito maligno. Agora, gente, cada caso é um caso. Tem caso que a pessoa tem um probleminha tal, tem que ir lá no médico mesmo, tem que procurar saúde, tratar com medicamento. Então, o pastor ou o libertador, quem atua na área da libertação, ele tem que entender o que é físico, o que é psicológico, o que é espiritual. Tem gente que fala assim: eu tenho mais maldição. Não é. Ele é uma pessoa que só faz coisa errada, seria coisa errada, fica com o outro, compra e não paga, né? Então tem que tratar isso aí. Tem um problema psicológico ali, uma falta de caráter, né? Um ajuste no caráter, que não é nem problema espiritual. Tem gente que fala assim: é espírito maligno. Não é não, falta de caráter, né? Cresceu no lar e todo mundo roubava, cresceu no lar e todo mundo falava palavrão, todo mundo fala palavrão. Então tem que acertar isso aí. O Leandro colocou muito bem aqui: quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então a pessoa que ela entrega a vida para Jesus Cristo, ela se torna assim uma nova pessoa em Cristo. Mas quando ela passa a conhecer a palavra de Deus, ela vai saber o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, aonde ela pode ir e aonde ela não pode ir, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, e as coisas que ela pode fazer, as coisas que não pode fazer. Então assim, conhecendo as Escrituras, a palavra de Deus, ela diz assim: conhecereis a verdade. Aonde está a verdade? Está aqui. Você conhece a verdade, e essa verdade te liberta do quê? Tradições de família. Tem muita gente vivendo tradições de família. Não, o meu pai morreu assim, eu também vou morrer assim. O meu pai era mulherengo, eu também vou ser mulherengo, né? Minha mãe falava palavrão, eu também vou falar palavrão. Tradições de família. Então precisa o quê? De conhecimento. Conhecer a verdade, para que essa verdade te liberte desse engano que você está vivendo. Esses crentes que estão dentro da igreja hoje, são crentes que você olha para a direita, ele está cheio de Deus. Você olha da esquerda, está prosperando, está fluindo em tudo. Mas quando você olha para a vida dele, 10, 15, 20 anos na igreja, está lá, gente, não acontece nada na vida dele. Por quê? Porque ele não tem observado as leis de Deus, não tem praticado as leis de Deus e não anda com Cristo. Ele anda mais no âmbito da carne, que é um cristão carnal, do que um cristão, né, espiritual. E a Bíblia é bem clara: não é obra do diabo, é obra da carne, não é isso?
a obra da carne, as obras da carne são conhecidas, então elas são manifestas em nós. O que é? Adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, invejas, porfias e tudo que não presta, obra da carne. Mas se eu pegar esse sentimento que eu tenho e mortificar ele, e alimentar mais o espírito através da meditação na palavra, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, eu vou ser um homem carnal? Claro que não, eu vou ser um homem espiritual. E quem é o homem espiritual? É aquele que tem o amor, porque o fruto do espírito é conhecido: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, alegria. Então, se eu ando no espírito, as obras do espírito é conhecida, é o amor, é a longanimidade. Então, Rafael, todos nós temos sentimentos negativos. Todos nós temos desejos, sim, negativos. Não é por causa disso que eu sou do diabo. Você que está ouvindo em casa, talvez você tenha pensamentos aí ruins. Não é porque você tem pensamento ruim que você é do diabo. O inimigo está atacando a sua mente. O inimigo criou na sua mente uma fortaleza e ele fica injetando aí essas coisas ruins. Talvez você só assiste coisas pornográficas, talvez você vê imagens que você não deveria ver. Então você está alimentando o quê? O espírito, a carne. Lógico que é a carne. E uma vez alimentando a carne, ela vai ficar no domínio, ela vai ficar no controle da pessoa. E o espírito está apagado. Então, quando você mortifica esses desejos e coloca a carne no seu devido lugar, pastor, e começa a alimentar o espírito através de meditação, de oração, de jejum, o teu espírito agora faz assim, ó. Ele entra no domínio, ele fala assim: carne, fica no seu cantinho aí, que eu vou adorar a Deus. E o homem espiritual, ele discerne as coisas do espírito. Como é que uma pessoa às vezes quer julgar algo espiritual se ele anda na carne? Ele não consegue discernir o que é do Espírito, o que é do Espírito Santo. Por quê? Ele vive uma vida na carnalidade. E uma vez alimentando a carne, o diabo se alimenta do quê? De pecado. Quando Deus deu a maldição para a serpente, qual foi a maldição dela? Você lembra? O que Deus falou para a serpente? Vai retejar e vai comer o quê? O pó da terra. Nós somos o quê? Nós somos feitos do quê? Nós somos feitos do pó da terra. Do que Satanás se alimenta? Do nosso pecado. Quando eu peco, eu estou dando alimento para o diabo. Quando eu peco, eu estou dando base legal de ele agir na minha vida. Quando eu peco, eu estou quebrando princípios, leis espirituais. Por exemplo, tem a lei de trânsito. A marca dizendo 60 por hora. Você passou 100. Tem consequência? Tem. Se você persistir, vai ter consequência? Vai. Qual? Outras mais fortes. Então, a mesma coisa, a pessoa pega aqui, tem uma consequência aqui. Ela pega aqui, tem outra consequência aqui. Ela pega aqui, uma consequência mais forte vem. A lei de trânsito é assim. A ponto de você perder sua habilitação. Consequência. Quebrou princípios, leis. As pessoas estão mais preocupadas hoje em obedecer às leis do homem do que obedecer às leis da palavra de Deus. Então, quando a gente obedece às leis de Deus, as coisas fluem espiritualmente. É como se o céu abrisse assim, e tudo que Jesus conquistou no Calvário, toda a sorte de bens espirituais que estão nas regiões celestes de Cristo, ela vem pacotão na nossa vida. Agora, quando o cristão só anda na carne, gente, não tem como ele nem dar diante de Deus, porque Deus não ouve o pecador. Mas a Bíblia fala assim: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Mas como é que uma pessoa vai buscar Deus de todo o coração se ela está mergulhada nas obras da carne, mergulhada na vida pecaminosa? Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, por quê? Porque não conhece. Não conhece. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós somos filhos e nós o conhecemos. Nós sabemos que há um Espírito Santo que quer habitar em nós e nós somos a morada do Espírito. Mas temos que mortificar a carne, e o Espírito entrar aí. Gente, vamos parar aí por aqui. O que vocês acham? Amém? Vamos uma pergunta da senhora e dela para a gente encerrar aí, para a gente voltar à noite ou amanhã. Filhone, faz uma pergunta aí, pastor. Estamos com a pastora Noemi aqui, de Londrina. Ela é pastora aqui do Ministério Vale da Bênção, né? Temos aqui a Rafaela, que é a nossa entrevistadora. Prepara aí mais uma pergunta, pai. Nós já vamos encerrar, já é. Pergunta, né? Vou fazer a pergunta e pergunta. Então vamos lá. Pergunta e pergunta, os irmãos. Muitos perguntam assim: por que tem demônio que sai rapidinho, tem demônio que não sai nunca? O poder não dá do pastor, ninguém está expulsando. O poder vem de Deus e ele sai. Agora, a legalidade que a pessoa faz, ele pode voltar, mas que ele sai naquela hora, ele sai. Eu já estou dando a pergunta e uma resposta. Então, ele pode demorar pela legalidade que estamos dando. Afrontando um homem de Deus. Quero ver se vai sair de mim. Igual a pessoa fala assim: eu fumo desde pequena, é um espírito do vício. E ora lá que eu vou parar de fumar.
ele compra um cigarro e acende todo dia. O espírito deve ter saído, não foi uma desobediência da pessoa, o espírito pode saber. Aquele espírito do vício sai do meu filho, a lei até saiu, a pessoa está na desobediência. O vício, gente, quem está em casa, o vício é o seguinte: o vício é obra da carne, é um desejo que a carne quer. Por que as pessoas vão para o vício? Elas estão doentes na alma, elas estão com a alma fragmentada, elas precisam de um alívio. Nós temos quem? O nosso Senhor, né? Que é o Consolador, o Espírito Santo Consolador, que nos alivia no meio de tribulação, nos ajuda, que intercede por nós, né? Com gemidos e prantos, né? Mas quem não tem o Espírito Santo, quem está no mundão, que ele está na prática, que ele vai para o vício, ele migra para o vício por quê? Ele tem uma dor que não foi tratada, ele tem um sentimento dentro que não foi tratado, então ele vai buscar refúgio aonde? Ele vai buscar refúgio na bebida. Então tem pessoas que ela não é endemoniada porque ela bebe, ela não é endemoniada porque ela usa droga. Ela vai buscar a droga, um refúgio para a dor que ela sente, um trauma de infância, um problema que ela tem. Agora, logicamente, que os espíritos malignos de vício, eles podem, no momento, dependendo do grau de envolvimento da pessoa com o vício, ele fazer morada na pessoa. Aí a pessoa perde totalmente o domínio, né? Que aí esse espírito vai atuando dentro da pessoa o tempo todo bebendo. Tem pessoas que bebem aí praticamente dia e noite bebendo, mas tem pessoas que bebem, que são viciadas, elas não têm o demônio, entendeu? Elas não têm, elas vão buscar o quê? Um refúgio lá, elas estão querendo tirar aquela dor, elas têm uma dor de... Eu peguei um caso do menino que ele tomava tapa do pai na cara, o pai dava tapa na cara dele desde os 3 anos de idade, batia um tapa na cara dele, e ele cresceu com uma revolta, ele tinha raiva do pai. Sabe aonde que ele foi buscar o refúgio dessa dor? Na bebida. Ele bebia noite e dia, porque ele lembrava, aquilo lá estava no subconsciente, ele lembrava daquela cena o tempo todo. Então onde que ele ia buscar um alívio para a dor dele? Na bebida. Então hoje a gente tem muita gente, Rafael, muita gente sofrendo, né? Não porque elas são pessoas ruins e tal, porque elas são vítimas de um sistema falido, um sistema familiar falido, né? Que as crianças crescem num lar que não tem amor, que não tem paternidade, que não tem Jesus desse lar, né? E hoje elas estão aí com traumas, elas vão buscar o alívio desse problema onde? Na cocaína, na maconha, no crack, no sexo. Tem pessoas que são viciadas no sexo, vai buscar, né, o alívio. Então, assim, a gente tem que saber distinguir e tratar cada caso, é um caso. Tem alguma pergunta aí no Facebook? Eita, Jesus. Paga aí, é sempre assim, tem que dar um jeito de tirar isso, né? Vamos ver na próxima, como é que nós faz aí. Irmão, nós estamos ao vivo aí, esquenta a cabeça não, a turma liga para nós bem na hora da live. Mas está bom, glória a Deus. Vou fazer então a última pergunta. Todos nós temos chamados para expulsar demônio, para a área da libertação? Ou tem aquele que é específico? Olha, esse tem um chamado para a libertação, você é para cura? Essa eu vou responder depois, irmãos, na outra live, porque é uma questão meio demorada, tá? É uma questão meio demorada, eu vou responder depois, né? Ou meia, 1h30 nós vamos falar sobre isso. Isso, 1h30 da tarde, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui dando um treinamento para pastores e líderes na área da libertação. Então, assim, é uma pergunta assim, que todo mundo faz, mas que tem uma resposta grande, né, Leandro? Então eu vou responder, Leandro também atua nessa área, vai responder também. Eu creio que vai ferramentar todos que estão em casa, ou todos que vão estar aqui. A gente pode fazer à noite ou amanhã uma outra live para tratar esse assunto também, porque aí nas redes sociais tem muita gente sabendo, pastor, como que eu sei se eu tenho um chamado para atuar na área da libertação? Eu posso ser um libertador? Porque eu vejo pastores expulsando demônios, será que eu posso fazer isso também? Então eu acho que seria muito interessante depois a gente fazer um tempo de mais qualidade nisso, para a gente passar um treinamento, né? E você fala, não vou expulsar porque não é. Não é a minha área, né? Tem pessoas que falam, não é a minha área, eu não vou me envolver com isso. Mas tem pastores, irmão, tem pastores hoje, né, que eles falam assim, não, pastor Luciano, isso não é a minha área, esse negócio de demônio não é para mim não, né? É os que mais falam, né? Mas hoje eu quero explicar isso no curso, depois a gente vai falar aí. Isso. Eu começo a falar isso. Amém? Tem alguma pergunta aí nas redes sociais? Eles só estão falando. Glória a Deus, aleluia. Gente, vocês que estão em casa, pare de falar glória a Deus, aleluia. Amém. Pare. Faça uma pergunta para nós aí. Amém? Esse é o objetivo da live. Amém? É obeso, mas sabe disso. Mas faça uma pergunta aí. Olha, pastor, eu tenho uma dúvida aqui. Pastor, eu tenho uma dúvida ali. Pastor, eu tenho uma dúvida lá. Como é que eu faço? Que jeito que é?
Nós estamos aqui para ajudar, amém? Eu creio que nós estamos aqui com o celular, nas redes sociais, tanto nossa, aqui da Rosa e Carol, mais aqui do Vale da Bênção. Então sim, vocês têm liberdade para fazer a pergunta de vocês, nós vamos marcar essas perguntas no caderno. Lança fora todo medo. Isso, lança fora todo medo. E aí o que a gente vai fazer depois? Tanto eu, pastor Leandro, quem está aqui nessa mesa, nós vamos responder vocês as perguntas que vocês estão fazendo aí nas redes sociais. Mas é importante, 1h30 da tarde, 13h30, aqui no Vale da Bênção, em Londrina, nós vamos ter um seminário para liderança, para obreiros, na área de libertação. Vamos falar como expulsar demônio, o que é possessão, o que é opressão. Convido vocês então para estar vindo aqui a partir da 1h30 da tarde, e à noite nós temos nosso trabalho de libertação, roda de fogo. Convido uma pessoa aí que tem dificuldade, tem problema espiritual, tem uma doença que a medicina não consegue dar um diagnóstico, né? Que você acha que é um problema espiritual, traga essas pessoas hoje a partir das 7h30 da noite, vai ser forte, vai ser bênção. E um detalhe, não paga nada, né, pastor? Não paga nada, não gasta dinheiro nenhum, aqui não é cobra para fazer a obra de Deus, amém? Vamos fechar com os seus agradecimentos finais aí? Pelo tempo, pela disponibilidade, de ter tirado as nossas dúvidas aí. Eu acredito que vocês também tenham as suas dúvidas. Manda que depois a gente anota tudo e abre de novo uma nova live para tirar as suas dúvidas. Aqui na Nova Quitória, 1630. Hoje é 1h30. Agradece, pastor. Vamos aí para fechar e ir embora almoçar. Nós agradecemos a todos que participaram. E deixa aí a curiosidade, vem aqui desvendar, que vai ser revelado no seu coração. É assim que Deus quer, manifestar na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a vocês, né? Isso vocês já são resposta de oração, né? Sim. Estamos satisfeitos, né? Encerrar o quero agradecer a todos que estão assistindo, vocês por elaborar, dar essa oportunidade para a gente, né? Crescer na graça e no conhecimento. Né? Nós muitas vezes somos afetados pelo desconhecido, mas a partir do momento que a gente toma conhecimento da realidade de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós, como Deus espera que a gente age em determinados momentos, as coisas começam a andar. Então, isso é muito importante. Eu agradeço por essa oportunidade dada para a gente. Janete, Leonardo, quietinho, para todos. Amém. Quero agradecer, né, essa oportunidade, como é gostoso para a gente aprender mais, né? E está levando a vocês também, que está aí através do celular, como está hoje a tecnologia, chegar até vocês. Nós vemos a cada dia também mais, né? E a paz de Cristo, também. E tem descarregado, em casa tinha descarregado de casa aí, porque estava na porta com o inimigo aí, gente. Amém? Vamos orar, agora para a gente ir embora, né? Obrigada, Deus, mais essa chance, papai. O amanhã não nos pertence, mas hoje merecemos mais um pouquinho, Pai. Porque nós já cremos, Pai, ali no derramado do teu sangue, a nossa passagem, Pai, nosso passaporte para a vida eterna. E nós não queremos ir sozinhos, Pai, nós queremos alcançar mais vidas através do seu poder e toda a vida. Potestade do inferno cair por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigadão, boa tarde, boa tarde.